É impossível entender a cultura hip hop sem entender um pouco da construção e do que aconteceu na história do Bronx. Obras mal planejadas, desalojamentos, ocupações, falta de estrutura. E aí você, obviamente, vai ter consequências do que se criou de característica e de cultura de gangues. O Ghetto Brothers, que era uma das principais e mais fortes gangues de Nova York e do Bronx, ele se propõe a puxar no Bronx, que era o espaço, a região de fato mais perigosa de Nova York naquela época, uma outra visão, uma outra possibilidade. E cria o melhor ambiente possível para o surgimento da cultura hip hop. Hip hop, falando em rua, é a gíria usada pela rapaziada na década de 70 para se movimentar, dançar, mexer os quadris. E aí, para alguns e algumas, nós temos pai e nós temos mãe. Kool Herc e Cindy Campbell. Nós temos responsabilidade quando a gente transmite o hip hop para outras pessoas. Porque isso pode impactar de uma forma positiva ou não tão na vida das pessoas. A ideia é literalmente essa: passar por aspectos culturais, artísticos, sociopolíticos e de mercado da cultura hip hop, pensando historicamente e pensando filosoficamente dentro dos processos da nossa cultura. E para entender a cultura hip hop, é impossível entender a cultura hip hop sem entender um pouco da construção e do que aconteceu na história do Bronx, enquanto distrito em Nova York. O Bronx, em 1639, começa a existir a partir de um sueco que chega a Nova York, que chega àquela região, que é Jonas Bronk, que é o fundador do que ficou conhecido como Bronx Land, terra de Bronx, uma fazenda que foi colonizada essencialmente por europeus, europeias, e essa característica ela se aponta muito na bandeira, que tem as cores ali dos Países Baixos, né? E na década de 50, quando a gente começa a se aproximar dos primórdios da cultura hip hop, com a população que ocupava aquela região. Essencialmente, europeus, europeias, pessoas brancas. Era essa a característica da região, do distrito do Bronx, naquela época, na década de 50, que começa a modificar essa relação da população com o espaço a partir de algumas obras que foram, de fato, muito desastrosas para a região, principalmente a construção da Cross Bronx Expressway, a partir de mais ou menos 1959, que foi uma via expressa que cortou, literalmente, o bairro Bronx de fora a fora, principalmente a porção sul do distrito Bronx. Robert Moses, que é quem planejou essa obra, fez o maravilhoso raciocínio de que a menor distância entre dois pontos era uma linha reta. Então, que se ferrem as pessoas, a gente não está nem aí para as pessoas que moram na região, vamos abrir o Bronx de fora a fora com uma via expressa para gerar acesso entre regiões de Nova York, e isso gerou, obviamente, uma série de consequências ali para o Bronx que foram das piores possíveis, com o abandono da região por várias pessoas que
tendo suas casas derrubadas e por terem, e isso é muito interessante ser marcado e ser pensado, por terem condição de ir para uma segunda casa que tinham em outra região de Nova York, abandonaram o bairro, literalmente, abandonaram o bairro e foram para suas outras casas, numa boa, tranquilo, eu tenho condição, eu vou para minha outra casa e largo o Bronx do jeito que ele está. E aí foram várias as promessas de melhoria, né, para o Bronx, que são promessas falsas, que o bairro não melhorou nem um pouco, o distrito, principalmente a porção sul do Bronx, não melhorou nem um pouco, muito pelo contrário, devido a esse abandono, que foi um abandono das pessoas e, consequentemente, do Estado, que foi deixando o Bronx, as traças, e gerou um ambiente de abandono completo, de pobreza completa naquela região ali de Nova York. E isso gerou uma mudança na característica da população do Bronx, que passa a ser essencialmente de latinos, latinas, negros e negras, que passam a ocupar, muitas vezes, literalmente, as casas, apartamentos abandonadas ali da região do Bronx. Essa passa a ser, no final da década de 50, início de 60, a característica principal do Bronx, principalmente da porção sul do Bronx. Afinal, latinos e latinas foram para os Estados Unidos à busca do American Way of Life, né? A vida perfeita do norte-americano, da norte-americana média. Carro, casa, família, emprego estável. Essa era a ideia que os Estados Unidos vendia para o mundo, de que ali você teria tudo isso tranquilamente. Mas quem teria? Quem teria era a população norte-americana, branca, que já estava ali construindo sua riqueza historicamente, explorando as outras populações ali daquele país. E a população negra sofrendo com segregação, racismo e todos os problemas do histórico de escravidão nos Estados Unidos, né? É essa população que passa a ocupar o Bronx a partir da década de 50, 60, e muda completamente a relação do distrito, dos bairros, das regiões do Bronx com Nova York inteira. E isso gera também um ambiente perfeito para que, na década de 60, se fosse de uma revolução possível devido aos movimentos de direitos civis, a um ódio completamente sem foco da população do Bronx, vivenciando todo esse ambiente de degradação ali da região. A década de 60 marca, né, um intenso movimento de luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, a população negra, essencialmente, se organizando e lutando pelos seus direitos, marchas e marchas, movimentos e movimentos na busca pelos direitos civis, e, de um lado, você aperta, você luta pelos seus direitos, e, do outro, o Estado e outras parcelas da população dão a sua resposta. Kennedy, assassinado em 63, Malcolm X, assassinado em 65, e Luther King, assassinado em 68. A década de 60, se a gente pega o relato de alguns jovens dos guetos americanos, é justamente a época onde o sonho de uma mudança possível é assassinada para essas pessoas, né? Ali eles falam, nós vimos a possibilidade de um novo mundo, e pouco a pouco esse novo mundo foi sendo assassinado, foi sendo eliminado, não só pelas lideranças únicas, mas os grupos coletivos, como o Partido Black Panther, foi sendo minado de diversas maneiras, algumas, inclusive, muito subjetivas e muito bem pensadas pelo Estado, como a heroína, que foi sendo introduzida nas comunidades, principalmente as comunidades negras, latinas,
como forma de desarticular aquela população, aquela juventude, aquelas pessoas que foram se perdendo no tráfico e no uso das drogas e perdendo o foco completo da luta e começando a focar na luta entre iguais. E aí, a coisa começa, principalmente no Bronx, em outros guetos também, mas a ficar literalmente complicada, feia mesmo, que a gente vai somando, né? Década de 60 para 70, uma crise muito forte nos Estados Unidos, um bocado consequência da alta do petróleo, que acontece, o barril de petróleo estoura o preço nas Arábias, nos lados de lá, e isso gera uma crise extrema nos Estados Unidos, o que gera desemprego, e o desemprego ele bate principalmente numa parcela muito específica da população, nós. A população, massa, sofre com isso, e aí você soma as obras que estavam ainda em andamento e gerando consequências, obras mal planejadas, desalojamentos, ocupações, falta de estrutura. Uma lei, e aí o Bronx é muito característico isso, uma lei que, se o seu apartamento pegasse fogo, você tinha uma indenização contra incêndio. Essa lei gerou no Bronx, na década de 60, uma onda de incêndios nos apartamentos que ajudou a destruir o Bronx. Afinal de contas, eu sou dono de um apartamento, eu tenho minha outra casa. Eu vou sair, eu quero receber minha indenização. Eu peço a alguém, pago alguém para tacar fogo no meu ex-apartamento e levar a indenização. O Bronx foi incendiado durante a década de 60, o que acabou por jogar o Bronx no chão e deixar o Bronx em ruínas. E aí você soma esse ambiente que ficou no final disso tudo, que era literalmente o lixão, o Bronx era considerado o lixão de Nova York, a pior região possível para se passar, se viver, ter qualquer relação com ela, a pior região era o Bronx, e aí você, obviamente, vai ter consequências. Entre 1960 e 1971, a taxa de homicídios no Bronx quadruplicou. 4 vezes mais homicídios naquela região em 11 anos. Muito consequência do que se criou de característica e de cultura de gangues. Street gangs, gangues de rua. A gente conhece muito bem aqui, todas as quebradas têm a mesma característica, onde faltam acessos, direitos, estruturas básicas, sobra a rapaziada fazendo o que dá para fazer para sobreviver. E as gangues literalmente dominavam o Bronx. Fala-se em mais de uma gangue por quarteirão no Bronx durante a década de 60 e início de 70. Os assassinatos eram extremamente comuns mesmo. Tráfico de drogas, crimes, era algo que já não assustava para a rapaziada, porque era parte da construção do Bronx. Era muita gangue e muita gangue diferente no sentido de característica. Então, tinha as gangues nazi, tinha a gangue dos pretos, tinha a gangue dos latinos. Cada gangue tinha uma característica. Muito dividido por região do Bronx, também, mas a partir também de etnia, raça e outras questões. E era a molecada mesmo. A molecada, só a molecada praticamente, que estava envolvida. E no Hubble Kings tem uma das falas que eu acho que marca muito bem isso, que é um dos integrantes de gangue falando: os piores eram os menorzinhos. Os mais novinhos eram os piores. Eram os que te matavam só porque você olhou. Só porque você passou. Porque não foi com a sua cara. E o ambiente do Bronx era literalmente isso. Era uma questão de quarteirão. Se eu atravessei o quarteirão sem pedir autorização para a gangue do outro quarteirão, eu vou apanhar. Se eu tiver com a minha jaqueta da minha gangue, eu vou apanhar mais ainda.
E essa era a característica, esse era o ambiente que o Bronx vivia na década de 60 para 70. Qual que era a missão da rapaziada? Renda, época de desemprego completo, coisa estava feia. Então, tráfico de drogas e crimes como forma de renda, essencialmente. Disputa de território, óbvio. Esse lado é meu, esse lado é seu. Se você atravessar, você não vai atravessar, na verdade. E autoproteção. Uma das falas que eu acho mais interessantes do Hubble Kings é: se você não fazia parte de uma gangue, você seria vítima de uma gangue. Então, era melhor você fazer parte. Então, uma boa parte da juventude fazia parte das gangues, às vezes não por querer, não porque gostava do rolê das gangues, mas porque precisava ser parte da gangue, de alguma gangue, para ter algum resguardo ali no Bronx. Se eu apanhar, vai ter alguém que vai correr atrás para mim, comigo, junto comigo, para eu não apanhar sozinho, para eu não fazer meus corres sozinho. Esse era essencialmente o ambiente do Bronx ali na década de 60 para 70. Isso começa a mudar, e eu acho sensacional como é que as coisas se ligam literalmente a partir das conexões que a população vai fazendo, quando dois grupos, Young Lords de Chicago, que era uma gangue, e que entre 50 para meio de 60 se torna uma organização política, um partido, inclusive. Os Young Lords começam a se articular em Chicago e a levar a luta por direitos civis como principal foco deles enquanto grupo, enquanto coletivo. Pegam fortemente as características do partido Black Panther, que é um partido de combatividade, um partido que para muitas é extremo. Se os brancos têm arma, nós também queremos ter arma, que é o que o Malcolm X falava. By any means necessary, por qualquer meio necessário. Se tiver que ser armado, será. Se tiver que ser na conversa, ok. Mas se tiver que ser na briga, estamos prontos, estamos preparados. Direitos iguais, inclusive nisso. Se vocês podem ter armas, nós também temos que poder ter arma e andar armados. Autoproteção. Tanto que era isso. Black Panther, partido Black Panther, para autoproteção. For self-defense. Então, ensinava a rapaziada a se defender. E o Young Lords foi muito nessa linha. E conseguiu algo que, na época, para uma gangue, inicialmente, era impensado, que era sair de Chicago. Se tornou uma organização a nível nacional, pensando Estados Unidos mesmo. Do outro lado, em Nova York, no Bronx, o Ghetto Brothers, que era uma das principais e mais fortes gangues de Nova York e do Bronx, fala-se em 2.500 pessoas em determinada época, enquanto integrantes da gangue Ghetto Brothers, começa a ter contato com a ideologia do partido Black Panther, também um pouco do Young Lords, até porque, em um dado momento, um dos seus líderes, que inclusive faleceu, se eu não me engano, semana passada, né? Que é o Yellow Band, ele tem contato com um integrante do partido Black Panther, que passa a seguinte visão para ele. Mano, maneiro, vocês estão aí, guerra de gangues, o tempo todo, vocês estão matando e ou morrendo, mas vocês já pensaram em se juntar para lutar contra o que de fato é o inimigo, que é o Estado, que é o governo, que é quem oprime de fato a nossa população? E ele, enquanto líder do Ghetto Brothers, ele já não era o presidente mais. Quem era o presidente era o Karate Charlie, que era um ex-fuzileiro, que era a pessoa que ensinava a rapaziada do Ghetto Brothers a lutar, literalmente, porque ele tinha esse conhecimento. O Yellow Band, com esse contato, com essa visão, ele se propõe a puxar no Bronx, que era o espaço, a região, de fato, mais perigosa de Nova York naquela época, uma outra visão, uma outra possibilidade. E o que ele faz é eleger um dos seus integrantes,
que não eram dos integrantes mais antigos, mas na época eram dos integrantes mais ativos e propositivos da gangue, que é o Black Band, Cornell Benjamin, propôs a ele que ele fosse o pacificador do Ghetto Brothers. Por quê? Ele vê no Black Band a possibilidade, mesmo devido às ações que ele fazia com a molecada no centro do Ghetto Brothers, na sede do Ghetto Brothers, o Black Band tinha o costume de reunir a molecada ali da região onde o Ghetto Brothers atuava e passar uma boa ideia para a molecada, mesmo, passar conhecimentos para a molecada. O Yellow Band, vendo isso, propôs que ele fosse esse cara que iria às outras gangues propor paz, junção, união para contrapor um sistema opressor, não a gangue do quarteirão seguinte, do próximo quarteirão. E ele o faz. O Black Band, em 71, é enviado em uma missão de paz, quando 3 gangues entrariam em guerra contra uma gangue, e ele é assassinado nessa proposição de paz, em 1971. Obviamente, todos e todas esperavam o banho de sangue e a guerra no Bronx, e o Ghetto Brothers tinha potência, força e capacidade para fazer isso, afinal, era uma gangue muito grande e com articulações não só no Bronx, mas em outras regiões. E rola uma cena que eu acho que é sensacional, quando os caras contam também, inclusive, ela é muito marcante no que diz respeito a quem fala o que nessa situação. Karate Charlie, enquanto presidente do Ghetto Brothers, fala, vamos para a guerra. Nós vamos para a guerra. Articula todos os Ghetto Brothers em todas as regiões que existiam pessoas do Ghetto Brothers, já bota todo mundo já em toque de caixa para a guerra. Nesse meio tempo, antes de estourar a guerra, ele e o Yellow Band vão visitar a mãe do Black Band. E vão, né, contar de como que está a situação. E o Karate Charlie, guerrilheiro, né, ex-marine, ex-fuzileiro naval, fala, eu estou com o exército pronto, nós vamos para a guerra, nós vamos vingar o seu filho. E a mãe do Black Band olha no olho dele e larga um, meu filho morreu pela paz. É isso mesmo? Meu filho morreu pela paz. Ele dá um passo para trás, eles dão um passo para trás, e propõem, no final de 1971, uma reunião que foi no Boys Club do Bronx. E nessa reunião é feito um tratado de paz entre boa parte, não toda, mas boa parte das gangues do Bronx entram num tratado de paz e baixam a bola no Bronx e cessam boa parte das tretas do Bronx. E isso é potencializado pelo fato do Ghetto Brothers, fora uma gangue, ser também uma banda de funk soul latino. Os caras tinham uma banda, mantinham uma banda em paralelo com a gangue, com a atividade da gangue. E depois desse tratado de paz, o Ghetto Brothers começa a puxar uma série de jams, de festas, nas ruas, principalmente na região que eles atuavam ali no Bronx. Eles faziam jams, montavam a estrutura ali, montavam o palco, montavam a banda e convidavam os integrantes de outras gangues, que também eram músicos, para se reunir e tocar com eles. E isso gera o que há anos não acontecia no Bronx, que é o trânsito livre dessa juventude. Você poder transitar no Bronx sem temer de sofrer represálias, de apanhar, de morrer, porque você atravessou um quarteirão errado, sem avisar, sem pedir permissão. E isso muda completamente o ambiente dessa juventude ali no Bronx, dá o start e cria o melhor ambiente possível para o surgimento da cultura hip-hop. Afinal, você já podia interagir com outras pessoas. E o hip-hop sempre foi e sempre será a nossa interação, a nossa troca, a nossa construção coletiva. E aí é bom entender
um pouco da etimologia da palavra, de onde que vem o termo, para a gente entender como que isso está vinculado ao que a gente se propõe. Hip hop, falando em rua, é a gíria usada pela rapaziada na década de 70 para se movimentar, dançar, mexer os quadris. É uma gíria, literalmente. É aquilo que se diz entre iguais para identificar algo do rolê mesmo. Ok, mas pensando na etimologia mesmo da palavra, o termo hip, ele vem do inglês afro-americano desde 1898 e significa algo atual, que está acontecendo nesse momento, agora. E hop é o termo que se refere a movimento de dança. Então, a gente tem isso, é o que está acontecendo agora e está se movendo. E o hip hop, desde 73, está acontecendo naquele momento, mas, ao mesmo tempo, está se movimentando com a linha do tempo, se atualizando, trazendo novos elementos artísticos, culturais, novas experiências, e nenhum nome podia ser melhor, eu acho, do que hip hop, para poder dizer do que nós somos, do que nós vivemos e do que nós fazemos. Em relação à cultura hip hop, existem duas teorias em relação a quem dá nome ao hip hop, enquanto hip hop. E aí o próprio Bambaataa, ele fala isso, que poderia se chamar qualquer outro nome, qualquer outra gíria da época, e a ele é acreditado em 74, 75, por dar nome ao que acontecia ali no Bronx, principalmente no sul do Bronx. A ele e a Love Bug Starski, que utilizava nos seus versos, enquanto DJ / MC, o termo hip hop. The hip hop don't stop, o hip hop não para. Esse movimento, essa dança, esse mover dos quadris não para na minha festa. Eu sou um DJ bom, foda, e todo mundo dança o tempo inteiro na minha festa, tá ligado? E aí o Bambaataa, vendo que nas festas existiam DJs, MCs, B-boys, B-girls, grafiteiros. Grafiteiros falam, pô, isso tudo aqui é hip hop. Ele mesmo fala desse momento, mas existem pessoas que dizem que o termo hip hop só vai ser estabelecido para essa cultura em 78 por Keith Cowboy, enquanto MC, que utilizava esse termo em seus versos, em seus raps, e Grandmaster Flash, enquanto DJ, atuando inclusive junto com Keith Cowboy, né, nas festas. Mas é isso. A principal teoria e o que mais as pessoas aceitam é o Bambaataa, enquanto quem dá nome ao que estava acontecendo ali no Bronx. Mas, falando objetivamente, hip-hop é o modo de vida desses jovens, dessas jovens do sul do Bronx durante a década de 70. É o fruto de aspectos sociais, econômicos, políticos e culturais daquela época, daquela população. Não foi algo criado tipo, ô gente, vamos reunir aqui, vamos criar o hip hop, ó, vai ter isso e isso, vai ser assim, vai ser assado. Não houve esse momento, não houve uma conferência para se criar o hip hop, mas o contexto do Bronx criou o ambiente para que o hip hop surgisse e fosse da forma que ele é. E os atrizes que estavam naquele momento histórico, naquele local, foram assumindo naturalmente papéis, funções e conduzindo a criação e o surgimento do hip hop da forma que a gente conhece hoje, em 2017. E algumas pessoas são essenciais para a gente entender o hip hop como a gente entende. E aí, para alguns e algumas, nós temos pai e nós temos mãe. Kool Herc e Cindy Campbell. Clive Campbell e Cindy Campbell, que em 67 se mudam da Jamaica, em Kingston, para Nova York, no Bronx, ali, Avenida Sedgwick, 1520, lá do oeste do Bronx. E aí fala assim, pô, mas o hip-hop não surge no sul do Bronx? O hip-hop ganha suas principais características no sul do Bronx. Mas o que para muitos e muitas é a primeira festa do hip-hop, acontece no oeste do Bronx, em 1973, mais especificamente no dia 11 de agosto
de 1973, e a história já foi mais do que contada, recontada, relembrada, que é Cindy Campbell, entendendo, né, e vendo, percebendo que o seu irmão Clive Campbell era DJ Kool Herc, que já tinha assumido esse nome, ela propõe que ele fizesse uma festa, uma jam, de volta às aulas, precisando de grana para poder comprar material escolar, para voltar às aulas. As aulas voltam, né, no meio de agosto, no início de agosto, por lá. Ela fala, pô, você podia fazer uma festa para a gente arrecadar uma graninha, comprar nosso material escolar e voltar às aulas pela ordem, né, com material e tal. E ele, beleza, 25 centavos de dólar para as mulheres, 50 centavos de dólar para os homens, e é feita essa festa no Salão de Festas da Avenida Sedgwick, 1520, que há pouco, semana passada, se eu não me engano, né, ganhou o título de Hip Hop Boulevard. Deixa de ser somente a Avenida Sedgwick 1520 e ganha o título, o nome de Hip Hop Boulevard. Oi? O prédio foi tombado, então, assim, hip hop, né? É isso. O local de nascimento, de surgimento da cultura hip hop para muitos e muitas. Quando eu falo para muitos e muitas, rapaziada, moçada, é porque nem todo mundo vai seguir essa linha, vai acreditar ou entender o hip hop dessa forma. E isso também é massa de ser entendido. Não há uma única história, uma única versão, uma única linha. É a linha que eu, particularmente, a partir do que eu já estudei, do que eu já conversei, já vi, já vivenciei, é a que faz mais sentido. Há pouco tempo saiu um documentário, por exemplo, da rapaziada do Brooklyn, falando que muita coisa começou no Brooklyn, não no Bronx, que é o Founding Fathers, falando de outros DJs, outros MCs que teriam começado antes disso o hip hop. Então, são versões, a história não é linear, ela é paralela em vários aspectos, e isso é massa também da gente observar, e a gente faz escolhas. Vou nessa linha, vou naquela linha, e isso é normal. Algumas características das festas do Kool Herc e da Cindy, para mim, são essenciais para entender como que o hip hop se dá da forma que ele se dá e que a gente conhece ele. Kool Herc, por ser jamaicano, traz a cultura dos sound systems. Sistemas de som jamaicano. Na Jamaica, a parada é a disputa de sistema de som, o que aqui no Brasil a gente bota carro, né, com sistema de som aqui, sistema de som ali, faz disputa. Beleza, na Jamaica você faz isso com muitas caixas de som de um lado, muitas caixas de som de outro, e a DJ que tem mais som ganha a disputa. Kool Herc fez a festa dele, sozinho, sem disputar com ninguém, com essa lógica. Num espaço pequeno, num salão de festa, com caixas muito grandes de som. Isso, obviamente, chamou a atenção, fora o fato de cobrar 25 centavos, 50 centavos. Se você está passando, o som está bombando, você tem 25 centavos, você tem 50 centavos, você entra para ver de colé. Não custa. E isso fez a festa dele dar muito certo. A segunda característica que determina o sucesso e a articulação do que a gente conhece como hip hop são os breakbeats. Na época já se tocavam outras músicas, principalmente disco, e Kool Herc falou, não, vou continuar tocando funk soul, James Brown até o osso, é nóis, Good Foot, enfim, James Brown pra caramba. E o que ele faz determina a criação de uma dança que é o breaking. O que ele faz é, percebendo que em um determinado ponto da música de James Brown, o break da música, a parte percussiva, sem vocal, a rapaziada, a moçada, dançava mais, se agitava mais, ele passou a manter aquele trecho de música estendido por mais tempo, usando 2 vinis iguais. E ele cria o breakbeat. Em cima do breakbeat, a rapaziada cria uma dança que é o breaking. B-boys, B-girls. A princípio não chamava breaking, eram B-boys, B-girls. Depois ganha-se o nome breaking. Então nós temos aí um elemento do hip-hop surgido essencialmente nas festas do Kool Herc. Nas festas do Kool Herc, ele fora ser DJ, ele era MC, toaster. Na Jamaica existe a cultura do toast. Você assume o microfone enquanto você está discotecando e faz versos em cima do reggae, de outros estilos musicais jamaicanos. Mais um elemento do hip-hop que ele trouxe naturalmente a partir da experiência dele enquanto jamaicano.
E ele era, por uma cultura do Bronx, grafiteiro. A maioria dos jovens e das jovens estavam inseridas em alguma medida no movimento de writing, de escrita urbana ali no Bronx, principalmente por causa das gangues. Marcar território, escrever nos muros, falar essa região é nossa, ou eu entrei na sua região. Era isso o rolê. E ele fazia parte desse rolê, fazia parte de gangues também. E escrevia nos muros. Então a gente tem, nas festas do Kool Herc, os elementos básicos da cultura hip hop, né? Que a gente tem ele enquanto DJ, ele enquanto grafiteiro, ele enquanto MC, e ele cria o breakbeat, que cria o ambiente perfeito para a criação da dança breaking. DJs, MCs, B-boys, B-girls, grafite. A festa era frequentada por grafiteiros e grafiteiras naturalmente. A rapaziada da quebrada era do rolê do writing, da escrita urbana. Então, nessas festas do Kool Herc, a partir desta festa e das que ele fez junto com a Cindy na sequência, porque depois dessa deu tão certo que o pessoal do prédio falou, pode continuar fazendo, tá da hora, todo mundo curtiu, toca o barco, pode fazer sempre. E existem relatos, se eu não me engano, do KRS-One, falando em 10 mil pessoas em festas já na rua do Kool Herc, com o passar dos anos. Deu certo ali, beleza, vamos já não cabe no salão de festa, legal. Vamos passar para a praça do lado ali. Beleza, encheu a praça, vamos para a rua. A coisa foi, de fato, criando um tamanho que ninguém esperava, nem ele, nem ela, na verdade. Afinal, não era planejado para chegar nisso, era só uma festa para arrecadar dinheiro, para poder comprar material escolar e boa, tá ligado? A partir desses 4 elementos básicos, a história vai se desdobrando. Bambata, depois eu vou falar um pouquinho sobre Zulu Nation e Bambata, mas Bambata traz a reflexão de um 5º elemento, que é o conhecimento. Nada funciona dentro do hip-hop se você não tem conhecimento como base para ser o que você é. Você é MC? Legal. DJ, grafiteiro, grafiteira, b-boy, big girl, maneiro, legal. Mas você tem que ter conhecimento, você tem que ter base, você tem que estudar a você mesmo, knowledge of self, autoconhecimento, e você tem que ter conhecimentos gerais e conhecimentos na sua área de atuação, para você fazer realmente bem feito o que você faz. Fazer de forma a ser mestre naquilo que você faz. Bambata traz essa reflexão, entra o 5º elemento, conhecimento. Maneiro, KRS-One, com o passar dos anos e seus estudos, ele traz a lógica de 9 elementos para dentro da cultura hip-hop. DJ, aquela que, usando um par de toca-discos, mixer, vinil, transforma o que é um equipamento, a princípio, de reprodução de música em um instrumento musical e faz música utilizando os vinis. E talvez o Grandmaster Flash seja um dos melhores representantes desse processo. Afinal de contas, é o cara que pega técnicas do Kool Herc, pega técnicas de Grand Wizard Theodore, que é o criador do Scratch, une tudo isso, cria performances, cria música em cima dos toca-discos e, de fato, eleva o nível dos DJs, das DJs dentro da cultura hip-hop. O MC, a MC, enquanto aquela pessoa que com o microfone na mão comanda as festas, mestre de cerimônia, a pessoa que comanda as festas, mas que, além de comandar as festas, transmite a essência da cultura hip-hop através do que diz, da palavra. E faz rap. E aí o KRS-One fala um negócio que é muito interessante, que é um MC, mestre de cerimônia, pode ser um rapper, uma rapper. Uma rapper, uma pessoa que só faz rap, nunca será um MC, uma MC. Uma pessoa que entende de fato a cultura hip-hop. Ser MC não é simplesmente assumir o microfone e falar ao microfone, é carregar, de fato, a essência da cultura hip-hop. Se você quiser fazer rap, você faz rap também. Você transforma esse momento em poesia ritmada em cima da batida do DJ. Maneiro. Para as pessoas que somente fazem rap, só cantam rap, não entendem a cultura hip-hop, fica mais difícil transmitir essa essência do hip-hop. Palavras do KRS-One. O grafite
graffiti writers, escritores de grafite, graffiti art, é a expressão que começa como escrita, de fato. Cornbread, em 67, inicia esse movimento na Filadélfia, que depois pega nos Estados Unidos todo, em Nova York a coisa vira uma epidemia, mas começa como escrita e se desenvolve para o que a gente conhece hoje nos vários estilos de grafite que existem e todas as técnicas que foram desenvolvidas. E um dos melhores representantes que a gente tem no país hoje está aí, Ed Moon, cabuloso, sinistro do 3D. Começa como escrita, de fato, e se desenvolve ao passar dos anos, a partir de várias técnicas. O breaking, enquanto estilo de dança criado a partir do break, do funk, repetido pelo Kool Herc e por outros DJs, e é uma dança que, de fato, engloba uma diversidade muito grande de referências latinas, afro-americanas, enfim, e Ken Swift mais o Rocksteady Crew talvez são os maiores representantes por criar a estética, né, da dança breaking, e devem ser estudadas como pessoas que, de fato, deram características fundamentais para a dança breaking. Ken Swift, Rocksteady Crew, essenciais nesse processo. O conhecimento, como eu disse, que Bambaataa traz essa reflexão, faça o que você faz, seja o que você é, mas tenha conhecimento como base para desenvolver a sua arte, para ser quem você é. E aí a Zulu Nation foi essencial nesse processo. O beatbox, quanto arte de transformar sons, barulhos a princípio, boca, corpo, em batidas e dar suporte para MCs, para dançarinos, principalmente nos casos onde você não tem um som, você tem alguém que reproduz a batida com a boca, com as mãos, enfim. Doug Fresh, talvez um dos melhores representantes historicamente dessa arte. Quem não conhece, pesquisem Doug Fresh, cabuloso, desde sempre, na verdade. A moda das ruas, a rapaziada, a princípio, se vestia e se estilizava com o que tinha nas mãos, o que era acessível, o que era possível, e criaram uma estética a partir disso, de vestuário. E, com os anos, a coisa foi se desenvolvendo, foi sendo criado, de fato, um conhecimento em cima do que a juventude demandava da forma de se vestir. Hoje existe um mercado muito bem formado de moda voltado para as ruas, famosa streetwear. Muitas pessoas, inclusive, que nem são da rua, mas é isso mesmo, é um processo natural, acontece. A linguagem das ruas, a forma como a gente se comunica, tanto por gestos, mas principalmente com as palavras, e aquele linguajar que só nós entende, tá ligado? Que se você fala com os outros, fica com aquela cara, tipo, o que esse povo tá falando, mano? E isso, inclusive, é uma das ótimas formas que nós temos de autoproteção dos nossos códigos, das nossas intenções, do que a gente se propõe a construir entre iguais. A linguagem talvez seja a melhor maneira da gente construir os nossos planos, tá ligado? E o empreendedorismo, que é esse processo de compra, venda, negociação de arte, de produtos, de tudo que nós produzimos em todas as instâncias, pensando numa lógica que é a lógica de iguais. Mercado justo. E isso deve ser construído, e esse conhecimento deve ser construído, afinal de contas, nada mais justo do que a gente viver do que a gente é, do que a gente ama e do que a gente faz. Mais do que justo. Bambaataa, a Zulu Nation e o conhecimento é a tríade que, de fato, espalhou o hip-hop pelo mundo, em vários aspectos, no sentido conceitual. Bambaataa, ele traz, né, como lema, durante muitos anos, paz, união, amor e diversão, inclusive numa música com James Brown, Peace, Unity, Love and Having Fun. Essa música ajuda a espalhar para o mundo o que o hip-hop traz como conceito na visão da Zulu Nation, na visão de Bambaataa, e ajuda a formar, talvez, uma boa parte da rapaziada que está aqui, uma boa parte da formação das pessoas foi através da Zulu Nation. Eu, quando comecei, idos de 2000, eu só ouvia como referência a Zulu Nation. Em questão de ser hip-hop, ter postura hip-hop, a Zulu Nation era a referência. E, óbvio,
né, com a tecnologia, com a internet, com a informação circulando em outra velocidade, isso foi se perdendo naturalmente, mas ainda ecoa e ressoa dentro do hip hop de uma forma muito potente e muito positiva em vários aspectos. Afinal de contas, a ideologia da Zulu Nation é aquela ideologia que a molecada começa a correr demais, mete a mão e fala assim, vem cá, hip hop é isso aqui, vão com calma. Mas é isso, com todas as suas questões, todos os seus problemas, afinal é uma organização mundial que tem características muito próprias em cada local que se forma um grupo novo da Zulu Nation, mas é talvez o maior grupo coletivo, organização de hip-hop do mundo. E aí uma questão que, para muitas pessoas, é uma questão que é eterna e discutível, o hip-hop enquanto cultura ou hip-hop enquanto movimento. Eu diria, hip-hop é cultura em movimento. Para a gente poder resolver e pensar a coisa de uma forma mais propositiva do que, é isso ou é aquilo, cultura em movimento. Essencialmente, se pensarmos todas as características, toda a construção e a forma como se dá, é uma cultura. É, de fato, o modo de vida de uma juventude em um determinado momento da história, em um determinado local. Bronx, década de 70, jovens. É a forma como essas pessoas se vestiam, falavam, produziam arte, pensavam o mundo, se viam e se colocavam no mundo. É a forma dessas pessoas viverem. E naquela época, por causa das questões sociais, políticas, econômicas, culturais, que o Bronx ofertou para essas pessoas. Isso é o hip-hop. Mas, óbvio, dentro de todo o contexto que o hip-hop surge, ele atua enquanto algo que se move em direção a várias questões, a várias demandas, a várias discussões, a vários debates. Então, é uma cultura que está se movendo e abraçando várias discussões, vários debates, várias lutas e várias demandas. Hip-hop é a cultura que, historicamente, abraça a luta de vários grupos, de várias parcelas da população, parcelas oprimidas, parcelas que são consideradas minoria, que são colocadas como minoria no sentido dos acessos, mas que são a maioria no sentido de números, né? E o hip-hop é aquela cultura que dá voz a essas pessoas. Aquela cultura que chega e fala, não, chega aí, vou te dar voz. A capacidade maior do hip-hop talvez seja dar voz, gerar autoestima e valorizar a identidade de parcelas radicalmente marginalizadas da sociedade. Chega, aqui você pode ser quem você é, do jeito que você é, e ter voz, ter autoestima, se sentir bem sendo quem você é. Historicamente, o hip-hop faz isso. E é por isso que o hip-hop se expandiu tanto mundo afora. Porque as pessoas mais diversas possíveis, nos pontos mais diversos possíveis do mundo, conseguem bater no peito e falar, eu sou hip-hop. E você, do outro lado do mundo, falar, porra, você é hip-hop. Nós somos hip-hop. Nós estamos juntos. Eu não sei a sua língua, mas eu te vejo como hip-hop. Uma das coisas que eu passei na vida que foi mais doido e me mostrou isso foi no show da Akua Naru, aqui em BH. Maravilhosa. Quem não conhece a Akua Naru, por favor, Akua Naru. Durante o show, obviamente, eu pirando, no meio do show ela faz um medley de vários clássicos do hip-hop, eu surtando, cantarolando todos. E no final eu vou tirar a foto com ela, na hora que eu dou um passo para dentro do backstage, ela olha no meu olho e fala, "You are hip-hop, man!" Você é hip-hop, cara. Porque ela me viu lá no meio, surtando com cada música que ela cantava. E ela sentiu, ela percebeu. Ela nem me fraga, Zé. Ela não sabe nem o que eu faço, quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Mas ela percebeu, ela sentiu. E isso o hip-hop faz. A gente tem casa, em qualquer lugar que a gente vai por causa do hip-hop. Você vai conhecer um novo estado, com 2 ligações para lá e para cá, você já tem barraco para ficar. Você nem fraga a pessoa, mas a pessoa te recebe como se você conhecesse ela há anos. Isso é hip-hop. Pra caralho, tá ligado? E é isso que eu acho que é a grande sacada dessa nossa cultura, desse nosso modo de vida e do movimento que ele proporciona, tá ligado? E aí, dentro do processo do hip-hop, a gente teve algumas ondas de mercado que deram uma potencializada e uma enfraquecida ao mesmo tempo no hip-hop. A gente teve uma primeira onda de mercado muito forte de vender o breaking, de transformar em breakdance e vender para o mundo o breakdance de diversas formas, em diversas maneiras.
E uma segunda onda que reverbera até hoje, até porque a música chega de uma forma diferente do rap. E o rap chega até hoje de uma forma extremamente potente. Aliás, a música pop da nossa atualidade, ela é um reflexo mais do que, claro, do rap, das músicas do hip hop, mas principalmente do rap. E isso reverbera de uma forma que bota a gente entre a independência que o hip hop propõe para a gente o tempo inteiro, ser independente, do yourself, a gente fazer por nós mesmos, por nós mesmas, e ocupar, em determinados momentos, o mainstream, né, o mercadão clássico, e ocupar esse espaço, mas manter o seu estilo, manter o que você de fato é e o que você pensa. É importante a gente pensar que há um processo histórico e que existem ondas de investimento. Hoje, o design, pensando no ambiente urbano, é essencialmente focado no grafite. A gente tem aí o mercado indo no hip-hop, buscando e vendendo o hip-hop de alguma forma. Então, a gente tem que pensar em como que a gente segura isso na nossa mão também, a partir dos conhecimentos que a gente tem. E isso nos dá uma responsabilidade, né? Ser hip-hop gera responsabilidade para a gente, sacou? Afinal de contas, se o hip-hop se torna melhor, as pessoas se tornam melhores. Se o hip-hop se torna pior, as pessoas se tornam piores. Nesse caso, melhor e pior, colocado como capacidade de ter uma visão mais ampla e equilibrada da vida, do mundo e de si mesmo. Nós temos responsabilidade quando a gente transmite o hip-hop para outras pessoas, porque isso pode impactar de uma forma positiva ou não tão na vida das pessoas. E por sermos como somos, contundentes, afirmativos, afirmativas, com autoestima, as pessoas acreditam em qualquer coisa que a gente fala, tá ligado? Se a gente fala algo que engrandece, as pessoas compram. Se você fala algo, se você propõe uma postura, uma fala que vai ferrar a vida daquela pessoa de alguma forma, ela vai embarcar também, tá ligado? Porque nós somos espelho, principalmente para a molecada. Principalmente a molecada olha e fala, pô, eu queria ser assim, mano, essa pessoa é mó pela ordem, Zé. Olha como é que anda, cabeça erguida, suave, né? Bem. Pode estar sem um puto no bolso, mas tá pela ordem, tá ligado? Tipo, tô bem. E aí, dependendo do que você transmite, isso pode ajudar, como pode não ajudar muito. E aí não é julgamento de certo, errado, bom ou ruim, mas daquilo que é mais possível de engrandecer a vida do outro e da outra. Principalmente numa época de excesso de informação, e que nesse excesso de informação, a gente pega muita merda pelo caminho, tá ligado? Porque a gente tem dificuldade de filtrar. Então, o que a gente transmite, eu acho importante e eu busco que seja uma informação mais assertiva, algo que vai construir. Porque para desconstruir, para ferrar, já tem muita coisa acontecendo aí. Já tem muita informação sendo transmitida para atrapalhar. E isso a gente viu que é histórico, né? E isso não mudou. Só mudou o formato das instituições que estão no poder gerarem guerra entre nós, barrarem acessos e não nos ajudarem a construir autoestima. E nós, com o poder que nós temos, com uma cultura universal, que está no globo inteiro, e que influencia da forma que influencia a sociedade, creio que nós podemos fazer algo muito positivo. E isso exige olhar para si e falar, o que eu estou fazendo? Está construindo ou está desconstruindo? E não é para limitar, mas é para pôr o pé no chão. Monge, por que monge? Porque budismo. E Buda fala algo muito maneiro, que é tipo assim, a resposta é sua. Tudo que você faz gera para você e para o outro, para outra, karma, consequências, ação e reação. Então saiba o que você está fazendo, falando, pensando e propondo, porque isso vai gerar reação para você, para os outros, para outras. Hip hop para mim é essencialmente isso. Uma cultura que nasce do lixo e que hoje é talvez uma das únicas culturas globais na forma que ela é e vindo de onde ela vem. Do nada. Da merda. Dos destroços do Bronx, tá ligado? Ou seja, temos sim uma responsabilidade e não é para botar medo, não é para a gente ficar na dúvida.
é para dar força para querer fazer mais. Sacou? É isso, rapaziada, moçada. Nós. Vitinho Cabuloso, produtor cabuloso. Vocês conhecem o Vitinho? O Vitor? Quem não conhece o Vitor deve conhecer o Vitor. O Vitor é um produtor cabuloso. Quem está procurando produtor para qualquer coisa, procura o Vitor. E quem quer fazer alguma pergunta, procura aí também agora. Que ele, nesse momento, é o cara do microfone para as perguntas. Erguei as mãos.